O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveríeis praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos, vós filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro está cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora esteja limpo. Caros irmãos e irmãs, a parte do Evangelho de hoje, ela é uma sequência das 7 condenações que Jesus levantou contra os fariseus e mestres da lei. As 7 condenações aos fariseus sempre começa Jesus dizendo: ai de vós. Para a teologia é chamado dos ais, os ais de Jesus, onde o Senhor começa a censurar as práticas rituais e religiosas dos mestres da lei. Mas qual que é o sentido e a chave de leitura para a gente entender o texto de hoje? Jesus estava censurando os fariseus por causa da sua falsa piedade, das suas falsas práticas religiosas e rituais. Eram homens religiosos que tinham o exercício das práticas religiosas, das práticas judaicas, mas na verdade eram pessoas que tinham um coração longe de Deus. Um coração que não praticava aquilo que exteriormente eles acreditavam. Então Jesus começa o texto dizendo: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho. Só um tempo aqui para a gente entender. Dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho. Mas o que significa isso? Os sacerdotes e levitas da antiguidade, eles recebiam todo o dízimo da colheita que os povos colhiam da agricultura que eles plantavam. Então, a hortelã, o erva doce, o cominho, tudo aquilo que os povos plantavam, eles tiravam parte daquilo que eles colhiam e entregavam aos sacerdotes e levitas. Isto era uma prática religiosa. Vamos trazer isso para os dias de hoje. A questão do dízimo na igreja. O dízimo é sagrado, faz parte de uma prática religiosa. E o dízimo, ele tem o sentido de quê? Manter a evangelização aqui neste mundo. Manter o templo de Deus, a casa do Senhor. É muito interessante que a teologia, ela vai dizer que todos os fiéis têm que socorrer a necessidade da igreja em 3 sentidos. Primeiro, o culto divino, quer dizer, a liturgia. Em segundo lugar, os fiéis devem ir ao encontro da necessidade da igreja
na obra de caridade, de apostolado, quer dizer, ajudar os pobres. E, em terceiro lugar, a manutenção dos ministros sagrados. Essas são as 3 necessidades que a Igreja coloca, que todos os fiéis coloquem isso como prática religiosa. Então, você entende o que o texto está dizendo. Jesus fala para os mestres da lei: vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então, o ponto central do Evangelho de hoje é o coração da lei. Qual que é o coração da lei de Deus? Praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E Jesus falou para os mestres da lei: vós deverias praticar isto, sem contudo deixar aquilo. Devemos pagar o dízimo? Sim. Devemos ter as nossas práticas religiosas, as devoções, buscar os sacramentos? Sim. Tudo isso são meios para a nossa salvação que Cristo deixou à sua igreja neste mundo. Mas não podemos esquecer da prática da justiça, da misericórdia e da fidelidade. Daqui nós entendemos o finalzinho do Evangelho que Jesus chamou os mestres da lei fariseus cegos. Por que Jesus disse isso? E aí nós vamos entender a parte do texto. Limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. O que adianta a gente ter uma prática religiosa, a gente cumprir os preceitos da igreja, mas quando a gente sai da Eucaristia, da missa, da igreja, lá fora a gente não pratica aquilo que é a essência e o coração da lei, o amor, a misericórdia, a justiça. Às vezes queremos ter uma aparência de que somos religiosos, que somos cristãos, mas lá dentro de nós está tudo sujo, cheio de impureza, cheio de malícia, cheio de más intenções, cheios de desonestidade, cheio de tantas maldades. Diante desta palavra e deste Evangelho, qual que é a reflexão que a gente tem que fazer? Temos que fazer a seguinte pergunta: Senhor, será que eu estou cuidando mais das práticas religiosas exteriores ou estou olhando para dentro de mim e me perguntando: será que eu não preciso praticar a misericórdia? Será que eu não preciso praticar a justiça? Será que eu não preciso praticar a fidelidade? Isto aqui, esta palavra, é para todos nós. Então, para sintetizar e concluir, a mensagem de Jesus no Evangelho de hoje é que nós não tenhamos falsas piedades e falsas práticas religiosas. Que tudo aquilo que são práticas religiosas que a gente pratica, que a gente possa colocar em prática o amor, a misericórdia e a justiça. Quero aqui falar sobre a primeira leitura também, que é bastante interessante. São Paulo apóstolo escreveu a sua primeira carta à cidade de Tessalônica, à comunidade dos Tessalonicenses. E é interessante que ele vai escrever esta primeira carta aos Tessalonicenses, dizendo assim para a comunidade de Filipos: nós fomos maltratados e ultrajados em Filipos, mas encontramos em Deus a coragem de vos anunciar o Evangelho em meio a grandes lutas. Uma coisa que eu quero aqui dizer para vocês: quando a gente se sentir desanimado, quando a gente se sentir ou passar pela nossa cabeça aquele pensamento: eu vou desistir, eu não quero mais caminhar com Jesus, eu não quero mais rezar. Parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece na minha vida.
eu quero dizer para você, renuncie a esses pensamentos. Porque a nossa coragem, a nossa força, nós não buscamos ela em nós, nós buscamos em Deus. O apóstolo São Paulo está dizendo para a comunidade tessalônica, nós encontramos em Deus a coragem, nós encontramos em Deus a força, para que tenhamos entusiasmo, força e ânimo para continuar. Hoje nós estamos sendo atacados com espírito de desânimo. O demônio joga duas coisas no nosso coração, o medo e o desânimo. Se o demônio joga o medo na gente, ele paralisa. Percebe uma pessoa que tem medo de tudo? Perceba uma pessoa que é insegura com tudo. Ela não consegue tomar decisão, ela não consegue fazer escolhas. Tudo que ela pensa em fazer, ela logo pensa, não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Renuncie esse medo. Renuncie essa insegurança. Busque em Deus a coragem, a força. Se levante. E uma outra coisa que às vezes o demônio joga em nós é o desânimo. Não quer que a gente reze, não quer que a gente vá à missa. Parece que a gente quer desistir de tudo. Quanta gente nos tempos de hoje que estão caindo na depressão. A depressão é uma doença. As pessoas precisam procurar ajuda, porque a depressão, ela pode matar as pessoas, porque muitas delas, por causa de uma depressão, querem tentar contra a própria vida, tirar a vida. E a gente tem que olhar para a vida não só como um problema, a vida é dom de Deus, e a gente tem que ter alegria pela vida, em viver, porque Deus nos deu o dom da vida. Então, quando você se sentir deprimido, vá buscar em Deus a força, vá buscar na oração a coragem, mas não se entregue ao medo, ao desânimo e à depressão. Busque em Deus a força que você precisa, como o apóstolo São Paulo buscou em Deus a coragem de anunciar o Evangelho, mesmo em meio às grandes lutas. Não desanime, tenha coragem, meu irmão, minha irmã. Você não está sozinho, Deus está com você. Pense sempre assim. Não deixe que o medo, a insegurança e a depressão possa tirar de você a alegria. Nós estamos perdendo a alegria, a paz. E a alegria e a paz nós só podemos encontrar em Jesus. Fecha teus olhos agora e peça a Jesus força. Força para que você não desista das suas lutas, das suas batalhas. Eu sei que muitas vezes não é fácil para muita gente, mas a gente precisa buscar em Deus a força, a fé, a paz. Não desista. Não deixe o desânimo e o medo tomar conta do seu coração. Deixa hoje Jesus tirar de dentro de você o que tem atrapalhado e perturbado a sua vida. Jesus, nós precisamos hoje sermos encorajados pela graça do seu Espírito Santo. Amém. Amém.